Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Para mim é uma alegria estar aqui com os irmãos, poder colaborar com o ministério do pastor Pedro, trazer uma folguinha, né? Uma folguinha para ele na pregação. E uma alegria também colaborar com o crescimento da igreja, que os nossos corações sejam conduzidos pelo Espírito Santo essa noite. Amém? Quero me apresentar antes da gente ler a palavra. Meu nome é Josias, sou pastor da Igreja Cristã Evangélica de Águas Claras, pastoreio lado a lado ao pastor Marco Antônio, mais conhecido como pastor Marquinho, e para mim é uma alegria novamente estar aqui junto com os irmãos. Sou casado há 3 anos, infelizmente minha esposa não pôde vir, e peço oração por ela. Em breve nós vamos receber o meu primogênito, Levi. Em breve ele vai nascer. Esteja colocando nós em suas orações, tá bom? Vamos para a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Um dos profetas menores, um pouquinho curtinho, não muito lido. Espero que você já tenha lido. Fica ali um pouquinho antes de Malaquias. Antigo Testamento, finalzinho do Antigo Testamento. Abacuque, capítulo 3. Quero ler com os irmãos todo o capítulo. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Estou ouvindo ainda as folhas. Abacuque, capítulo 3. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu esplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés das nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobres de todo o fundamento. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos.
as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Quero convidar os irmãos a fechar os seus olhos nesse momento. Ore ao Senhor para que o Espírito fale ao seu coração. Nós já oramos pelas crianças, o irmão já orou por mim, mas agora ore por você. Ore para que o seu coração esteja aberto à palavra do Senhor. Que as aflições e as angústias, as preocupações do dia a dia, fiquem do lado de fora. Estamos aqui para ouvir a voz de Deus, a palavra do Senhor. Que sejamos confrontados, animados e confortados por essa palavra que é viva, que é eficaz. Senhor amado, tem misericórdia de nós. Nós agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de fazermos parte do Teu povo. Obrigado pelo privilégio que temos de ler a Tua palavra de forma livre e podemos contemplar a Sua beleza através da Tua palavra, Deus. Nós clamamos e suplicamos que o Seu Santo Espírito esteja nos iluminando nesse momento, abrindo o nosso entendimento, que possamos aplicar a Tua palavra em nossos corações, de forma que nós sejamos transformados, que não apenas fique no nosso intelecto, mas que passamos a praticar a Tua palavra, passamos a viver a Tua palavra e sermos transformados pela Tua palavra. Muda nossa mente, muda nosso coração. Assim como o Senhor falou ao meu coração através desse trecho, através dessa canção tão bela que Abacuque escreveu, que o Senhor fale ao coração dos meus irmãos e que eles possam se sentir consolados pela Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós passamos por momentos de crises. Todos nós passamos por lutas, certo? Talvez você esteja passando por uma luta agora. Seja financeira, seja através de um caso de saúde, seja na sua família, seja no seu mais íntimo. Talvez você já passou por um problema como esse e hoje você olha para trás e vê, isso já se passou, isso é um passado. E nós saímos vitoriosos em Cristo Jesus disso. E se você não passou, sinto lhe dizer para você, um dia você passará. Um dia você vai chorar, um dia você vai se sentir angustiado. Isso faz parte da caminhada da vida. Não somente vida cristã, mas da vida. Mas o cristão, ele responde isso de uma forma diferente. Ele reage a isso de uma forma diferente. E são nesses momentos que até mesmo o cristão, até mesmo aquele que crê em Cristo, aquele que tem Deus como Senhor da sua vida, começa a duvidar de Deus. Começa a questionar. Isso por conta do nosso coração pecaminoso, meus irmãos. Nós somos falhos, somos pecadores, somos limitados. Muitas vezes não conseguimos compreender na sua totalidade os desígnios do Senhor. E começamos a nos questionar primeiramente, dizendo, por que eu estou passando por isso? Por que Deus está permitindo que eles façam isso comigo? O que eu fui fazer para que Deus permitisse que isso acontecesse comigo? E nós começamos a nos questionar. Além disso, começamos a questionar a Deus. Por que o Senhor não escuta a minha oração? Por que o Senhor não se atenta aos seus ouvidos ao meu clamor? Parece que o Senhor não me ama. Parece que o Senhor não me escuta. E acabamos duvidando da fidelidade de Deus. Acabamos duvidando da justiça de Deus. Colocamos em xeque o próprio amor de Deus para conosco. E diante da notícia ruim, diante da crise, diante da circunstância inesperada, nós pecamos. E como nós reagimos a isso? Como os irmãos têm reagido a isso? Como eu reajo a isso? Faça essa pergunta para você. Como o nosso coração se comporta diante da crise inesperada, diante da circunstância que nós não esperamos, diante de uma demissão, diante de uma enfermidade, diante de um problema aos nossos olhos, onde parece que o nosso chão some,
onde não vemos esperança, como que nós reagimos a isso? Como o nosso coração pode experimentar de consolo em meio à dor? O livro de Abacuque gira em torno dessa controvérsia. Quero meditar com os irmãos exatamente o capítulo 3 de Abacuque, que responde um pouco essas questões. Como um Deus bom permite que o mal recaia sobre o seu povo? O povo, para nós entendermos um pouquinho do que está acontecendo aqui no livro de Abacuque, o povo tinha se afastado totalmente de Deus novamente, como é de costume. O povo se aproxima, tudo está bem, e depois se afasta, esquece de Deus. Eles abandonaram a lei novamente, e Abacuque é levantado como um profeta, para anunciar a sentença de Deus diante da pecaminosidade do povo, diante do afastamento recorrente do povo. No capítulo 1, se você quiser até folhear, nós não vamos ler, mas se quiser só folhear, o livro inicia com uma súplica do profeta diante da iniquidade do povo. Versículo 2 a versículo 4 diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então, diante do problema, da problemática, Abacuque clama ao Senhor: Senhor, está acontecendo tudo isso, injustiça, está acontecendo a opressão, a iniquidade do povo, e o Senhor não está fazendo nada. Senhor, responde, dá ouvidos ao nosso clamor. E Deus, em resposta à súplica, Ele dá uma sentença, Ele revela a sentença ao profeta Abacuque. Ele diz que Ele levantaria os caldeus. E quem são os caldeus? Um grupo que fazia parte do Império Babilônio. E podemos observar nos versos seguintes que era um povo caracterizado pela sua perversidade. Eles eram sanguinários, eles eram cruéis, até comparados a leopardos, a lobos, a águias. Figuras de linguagem que nos mostra um atentado contra a vida, traz risco à vida, animais selvagens. E o profeta Abacuque, diante dessa sentença de um povo iníquo, um povo pagão que seria levantado para disciplinar o povo de Deus, ele questiona Deus. Natural, né? Quando nós nos vemos diante de um problema, nós questionamos. Nós falamos: por quê? Como assim? Isso não é possível. Como um povo pagão será usado pelo próprio Deus para exercer disciplina sobre o povo de Deus? Como pode o perverso prevalecer contra o justo? Essa era a pergunta de Abacuque. E nós vemos que Deus responde os questionamentos. No tempo certo, as nações perversas serão julgadas pelas suas iniquidades. Ninguém vai sair impune dos seus maus delitos, das suas atitudes iníquas. Ninguém sai impune. Deus até mostra uma lista dos ais. Ai se os caldeus, ai se os caldeus. Então, não há nenhum iníquo, nenhum injusto sequer que passe impune diante da justiça de Deus. E diante de tudo isso, no capítulo 3, nós chegamos no ápice do livro de Abacuque. O profeta escreve uma linda canção, um poema, mostrando um processo de transformação. Um coração que saiu de uma tristeza profunda, de um desespero profundo, para uma consolação, para uma paz, para uma confiança que nem nós conseguimos entender, de um coração transtornado para uma paz que excede todo entendimento. E nós podemos notar nessa canção 3 passos para um coração consolado. 3 passos para nós sermos consolados pelo Senhor, para que em meio ao caos nós encontremos ordem, para que em meio às lágrimas nós podemos sorrir.
Então eu quero convidar os irmãos a analisar juntamente comigo o capítulo 3 de Abacuque. O primeiro passo que nós podemos observar se encontra no verso 2. E diz assim: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A primeira parte da canção de Abacuque é uma oração muito sincera, porque diante da resposta de Deus à iniquidade do povo, de levantar um povo injusto, um povo pagão, para ser usado como disciplina, como que ele se sente? E aqui, qual que é o primeiro passo? Ele ora, ele dobra os seus joelhos em oração e ele clama. Ele abre o seu coração diante de Deus, ele traz alguns termos aqui. O primeiro termo que ele traz é: me sinto alarmado. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Diante daquilo que o Senhor está fazendo, eu tenho medo. Eu tenho medo do que pode acontecer. Eu tenho medo do futuro. Aqui nós podemos ver algo muito semelhante a uma ansiedade, né? Ele está ansioso. Me sinto alarmado, eu não sei o que eu posso fazer, o que eu posso pensar. E Abacuque aqui se refere ao capítulo 1, quando Deus revela ao profeta que seria levantada uma nação para disciplinar o povo de Deus contra a sua impiedade. Mas nós devemos nos lembrar do capítulo 2. Deus deixa claro que o grande juízo sobre a Babilônia virá. Eles não vão passar impunes sobre isso. Fica claro que Deus pode usar o ímpio para cumprir os seus propósitos, mas que o ímpio não ficará impune dos seus atos. Mas nós podemos notar aqui que, à primeira instância, diante da resposta de Deus, Abacuque ora. Ele ora demonstrando a sua indignação, sendo sincero com Deus: Senhor, estou com medo. Diante daquilo que o Senhor mostrou para mim, revelou para mim, eu estou com medo. E logo em seguida ele fala: aviva a tua obra. Ele traz esse termo. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Diante de tudo isso, o profeta faz um pedido a Deus, para que a obra dele seja avivada, para que haja vida. E podemos entender esse aviva a tua obra de 3 formas, meus irmãos. A primeira forma é uma forma de arrependimento. O profeta aqui, ele clama por um avivamento do povo, para que houvesse arrependimento dos pecados do povo, e assim houvesse o perdão do Senhor, e a sua ira iria cessar. Eles não enfrentariam a ira e a disciplina do Senhor. Segunda forma que nós podemos entender é que esse aviva a tua obra é com relação à justiça de Deus. O profeta clama a Deus para que a sua justiça seja feita sobre os babilônios. E a terceira forma que nós podemos entender é uma forma de preservação. Senhor, aviva a tua obra no sentido de que, diante desse turbilhão de coisas que vai acontecer, cuida do seu povo. Nos preserva. Que o seu povo não seja aniquilado. Abacuque ora para que o povo seja preservado, para que a obra dele não cesse. Senhor, aviva a tua obra. Independente de que forma nós vamos entender, de que se é uma forma de arrependimento, se é uma forma de justiça, uma forma de preservação, Abacuque, ele ora, ele clama ao Senhor, ele apresenta a sua aflição diante da revelação de Deus, e ele não posterga esse momento, ele não abre mão do clamor sendo levado a Deus. E o que isso tem a ver conosco? Nós precisamos orar, meus irmãos. Muitas vezes, nós não somos sinceros quanto aos nossos sentimentos a Deus. Muitas vezes nós nem oramos. Nós olhamos a oração como a última saída, como o último recurso, sendo que, na verdade, deve ser o nosso primeiro passo.
diante da problemática que você sabe qual é na sua vida, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela familiar, seja ela com relação à sua saúde, o primeiro passo que nós devemos tomar é a oração. Dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor. A ponto de falar: Senhor, eu não sei o que falar, mas o Senhor sabe. Senhor, meu coração dói. Eu estou acabado, eu estou destruído. Diante desse turbilhão de acontecimentos que nós temos vivido, eu e minha família tem vivido, que a igreja tem vivido, que os meus familiares têm vivido, Senhor, nós estamos alarmados. Senhor, nós estamos com medo. Diante da situação global, diante da nossa situação nacional, Senhor, nós estamos com medo. Eu estou inseguro, eu estou com medo. O Senhor conhece o meu coração, por isso eu estou clamando a Ti. Senhor, aviva a Tua obra, faça a Tua obra, que se for para nos arrependermos dos nossos pecados, nos revela, Senhor, nos mostra quais são os nossos pecados, para que nós possamos nos arrepender. Aviva a Tua obra. Se for para executar a Sua justiça, aviva a Tua obra, Senhor. Se for para preservar o Seu povo, no meio da turbulência, no meio dos problemas, Senhor, aviva a Tua obra. Mas nós não podemos deixar de orar. Eleve ao Senhor o seu pranto. Eleve ao Senhor as suas crises mais internas, mais intensas. Clame a Ele, para que a obra dele seja avivada no seu espírito. Seja por arrependimento, seja para que a justiça dele seja executada, seja para que ele preserve no meio da tempestade, mas não deixe de orar. Veja a oração como o primeiro passo. Não abra mão da oração. Não tente fazer as coisas com a sua própria força, mas entregue seus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Ore ao Senhor, dobre os seus joelhos. Nós não conseguimos sozinhos, mas o jugo do Senhor é suave. O fardo do Senhor é leve. Paulo, Filipenses capítulo 4, ele diz para nós não andarmos ansiosos, mas apresentarmos ao Senhor as nossas aflições com oração, súplica e ação de graças. E a paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Esse é o primeiro passo. Diante da problemática, ore. Não tente fazer, não tente agir. Dobre os seus joelhos, coloque o seu rosto no pó e clame ao Senhor. Mesmo que você não saiba o que fazer, o que falar, só apresente, lamente ao Senhor a sua dor. O segundo passo que nós podemos observar aqui no texto é do verso 3 ao verso 15. Espera só um pouquinho. Estou acostumando com a Securo de Brasília, não sou daqui não. Verso 3 ao verso 15. Após a oração de Abacuque, uma oração sincera, apresentando as suas aflições, Abacuque continua a sua canção olhando para o passado. Então, o segundo passo aqui é a reflexão, ou nós podemos até falar sobre a lembrança. É o segundo passo para nós avançarmos em direção à consolação. Abacuque começa a relembrar a história do povo de Israel. Acompanhe comigo aí nos versos 3 e 4. Nós podemos ver aqui que há uma referência a uma das primeiras demonstrações de poder e glória de Deus para com o povo de Israel. No momento em que Moisés é chamado para ir ao monte sozinho, receber as tábuas da lei. E o povo fica aos pés do monte, esperando a sua volta. E o texto diz: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Então nós
podemos notar aqui essa manifestação visual da glória de Deus. Então, Abacuque lembrou disso, esse momento singular para o povo de Deus. O verso 5 e verso 6, nós podemos ver aqui que é que remete às 10 pragas do Egito. Um Deus que vem em sua majestade, glória e poder, e é antecedido pelas calamidades. E diante disso, não há nenhuma nação e nenhum povo que resista à glória e o poder de Deus. Os versos dizem assim: adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Podemos ver o poder de Deus abalando as nações, até governando, sendo o controlador até das pestes, das pestilências. No verso 7 ao verso 10, podemos ver que ele remete à peregrinação para a terra prometida. As águas se transformam em sangue no Egito. O mar vermelho, ele se abre. A abertura das águas do rio Jordão para chegarem a Canaã. Então nós vemos o Senhor controlando a criação. Verso 7 ao verso 10 diz assim: vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu defendes a terra com rios. Os montes te veem e te contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. E por fim, no verso 11, nós vemos aqui que faz referência ao acontecimento extraordinário com Josué e o povo de Israel. O sol parou. Verso 11, o sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Então nós podemos aqui ver que Abacuque quis trazer à tona o poder de Deus e a autoridade de Deus sobre a sua criação. Ele olha para o passado, ele olha para a revelação do Antigo Testamento, a Bíblia que eles tinham, os escritos que eles tinham, a lei oral, né? A forma como foi passada de geração, e ele lembra de todas essas histórias, todos esses acontecimentos, prova de que o Senhor sempre esteve com o povo de Israel, sustentando, guardando e sendo vitorioso para o seu povo. No versos 12 a verso 15, ele faz referência aqui agora às conquistas do povo de Israel, não por forças próprias, mas através do poder de Deus. Nós podemos ver os feitos de Deus em favor do seu povo. O verso 12, nós podemos ver a ira de Deus que encontra as nações que são contra o seu povo de Deus, o povo de Deus. No verso 13, nós vemos que Deus salva o seu povo para salvar o ungido de Deus, aquele que viria para resgatar o povo, aquele que viria para redimir o povo, para salvar o povo. Por isso ele preserva o povo de Deus. No verso 14 e 15, nós vemos Deus em sua majestade, em seu poder, triunfando sobre os inimigos. E por que que Abacuque faz toda essa construção? Tudo isso serve para nos lembrar que Deus, o Altíssimo, era o próprio poder. E nada podia chegar aos seus pés. Nada podia se comparar ao seu poder, à sua majestade, o seu domínio, a sua soberania. Nenhum poder militar, nenhuma outra nação, por mais poderosa que pareça ser, os caldeus, os babilônios,
por mais poderosos que eles possam parecer, não se comparam com o poder do grande eu sou. Não se compara com o poder daquele que é o Criador dos céus e da terra, aquele que tirou o povo da terra do Egito, que conduziu toda a história, toda a revelação, para que o ungido fosse preservado e para que a salvação fosse real para nós hoje. O império babilônio iria atacar o povo, mas o Deus desse povo tem todo o controle da situação em suas mãos. O povo não precisava temer. E Ele irá fazer justiça por seu povo. Nosso Deus, Ele é um Deus invencível. O Deus que tirou da terra do Egito, que conduziu toda a história, é o nosso Deus. E diante de tudo isso, diante dessa construção que Abacuque faz, de reflexão, de um olhar para o passado, olhar para a história, nós somos convidados a essa reflexão, a olhar para o passado e ver a ação de Deus na história, a refletirmos sobre quem Ele é, os seus atributos, a sua fidelidade, a sua santidade que nós cantamos agora há pouco. Nós somos convidados a refletir sobre isso, a notar as obras do Senhor para com o seu povo, mas também notar os cuidados do Senhor para com as nossas vidas. E o maior cuidado, o ápice do amor e da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor para com a nossa vida, é o fato dele ter enviado o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Nós devemos trazer essa memória às nossas mentes, porque é essa verdade, a verdade de quem Deus é, a verdade do Evangelho, é essa memória que nos dá forças, é essa memória que nos dá esperança. E nós devemos fazer esse exercício de reflexão, de lembrar o que o Senhor fez por mim. Primeiramente, prioritariamente, Ele me salvou, Ele me lavou, Ele me redimiu, e não há nenhuma condenação para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Esse é o motivo, os nossos corações já se aquecem de ouvir essa verdade. E nós muitas vezes nos esquecemos dessa verdade libertadora, essa verdade inspiradora, que nos dá forças para viver o nosso dia a dia. Com a fé em Cristo Jesus, firmados em Cristo Jesus, nós podemos viver. Há um hino, dos Salmos e Hinos, 379, conta as muitas bênçãos, que diz exatamente sobre isso. Conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Nós precisamos contar as bênçãos, precisamos nos lembrar do que o Senhor tem feito na história da revelação, na história do povo de Israel, mas também na nossa história. Tenho certeza que você tem motivos de testemunhar de milagres, de acontecimentos, da sua salvação, mas também de algo extraordinário ou de algo ordinário, que você sabe que Deus está cuidando da sua vida, cuidando da sua família, cuidando da sua alma, do seu espírito, te fortalecendo, seja algo miraculoso ou seja algo simples. Nós devemos lembrar de tudo isso, porque é isso que nos dá esperança, isso que nos dá forças, lembrar de quem Deus é, da fidelidade de Deus, do poder dEle, da glória dEle sobre as nossas vidas. Terceiro passo e último. Diante da lembrança do poder de Deus, da glória de Deus, Abacuque mostra a sua perplexidade e em seguida passa a louvar a Deus, passa a adorar a Deus. Verso 16 ao verso 19 diz assim: ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete.
Aqui nós vemos algumas palavras interessantes. Diante da voz de Deus, no íntimo dele, que se refere até a uma área do nosso corpo, essa região abdominal, aqui da barriga, no estômago. Sabe quando você passa por um momento estressante, um momento até de medo? Aqui, alguém já andou em montanha-russa? Quem já andou em montanha-russa aí? Qual que é a sensação na barriga aí? Dá um frio na barriga, né? Parece que tudo vai sair. Ou quando você se apaixona, borboletas na barriga, né? Esse é o sentimento aqui que é uma poesia, né? A gente tem que entender que Abacuque ele quer transmitir que há um sentimento intenso. Ele, no mais íntimo dele, se comoveu diante da voz de Deus, diante da sentença do Senhor, diante das provas que Deus é fiel. No mais íntimo dele se comoveu. Os lábios dele se estremeceram, ficaram trêmulos. É como quando alguém está com medo. Já viu aqueles desenhos animados? Que alguém está com medo e a boca fica tremendo assim? Imagine dessa forma, algo tão intenso que os lábios se estremeceram. E quando a gente fica assustado, fica com medo, aterrorizado e dá aquela moleza na perna. Aconteceu com Abacuque. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Ele ficou extasiado, ele ficou atemorizado diante daquilo que estava acontecendo. E ele entendeu que ele deveria esperar em silêncio. Ele orou, ele relembrou, e agora nesse louvor, nesse poema, ele fica extasiado e entende que ele precisa esperar em silêncio até o dia que acontecerá tudo aquilo que foi revelado por Deus. E ele encerra, meus irmãos, esse capítulo com uma linda declaração de fé a partir do verso 17. E diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Nós podemos aqui notar nas falas de Abacuque, mesmo que o império babilônico tirasse tudo do povo, mesmo que as plantações fossem destruídas, mesmo que não houvesse mais comida, mesmo que as ovelhas fossem mortas, arrebatadas, roubadas e o gado todo fosse destruído, de forma alguma ele duvidaria do Deus vivo, o Deus da história, o Deus fiel. E ele diz: eu me alegro no Senhor, me alegro no Deus da minha salvação, ainda que tudo dê errado, ainda que eu morra, eu confio em Deus, eu me alegro em Deus. Abacuque dá graças ao Deus da sua salvação, o Deus que salvou, e isso é que importa, o Deus que cuidou, e é isso que importa. E reconhece que Deus é a sua fortaleza, a sua poderosa cidadela. Ele reconhece o cuidado de Deus com o seu povo, dando os pés como da corça, que são rápidos para fugir dos inimigos e encontram segurança nas alturas, juntamente com o Pai. Diante de tudo isso, nós somos convidados, meus irmãos, a usufruir dessa confiança, a usufruir dessa fé inabalável, a ter essa experiência desse consolo vindo do próprio Espírito, que não é algo humano, não é algo visível, mas algo conduzido pelo próprio Deus, de acordo com aquilo que nós acreditamos que Ele é, a fé que nós temos nele.
sabendo quem Ele é. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é santo, Ele é imutável. O mesmo Deus que agiu aqui na história, agiu aqui em Abacuque, é o mesmo Deus que nós servimos. O mesmo Deus que merece a nossa fidelidade, a nossa confiança. Nós somos convidados a louvar a Deus, independentemente da circunstância, a abrir os nossos lábios, viver de forma que esse louvor seja real em nossas vidas. Olhar para os nossos afazeres do dia a dia e falar: mesmo que eu perca o meu emprego, eu me alegro no Deus da minha salvação. Mesmo que eu fique doente, mesmo que eu fique no leito de morte, eu me alegro no Deus da minha salvação. Mesmo que tudo seja tirado de mim, a saúde, os meus familiares, mesmo que tirem a minha própria vida, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Nós devemos louvar ao Senhor. Esse é o último passo, esse é o último estágio. Um coração consolado, um coração que foi transformado em meio à crise. Um coração que orou, um coração que refletiu, um coração que louva a Deus. A transformação do coração de Abacuque, meus irmãos, serve de exemplo para nós. Prova que o coração mais indignado, mais questionador, mais angustiado, ouviu a voz de Deus, orou a Deus, refletiu sobre o poder de Deus e se quebrantou em louvor a Deus. Isso é possível, meus irmãos. Isso é possível. O coração mais indignado, mais questionador, que duvida dos propósitos do Senhor, pode ser transformado. Se assim o fizer, se assim está aberto a ser transformado. Nós vemos semelhanças com a nossa realidade também. Se olhamos para o contexto de Abacuque, nós vemos também povos impiedosos. Vemos pessoas que não se arrependem dos seus pecados, que estão perdidas na própria corrupção da sua carne. Um povo que zomba do nome de Deus. Vemos povos que preferem obedecer a Satanás do que ao próprio Deus. Temos rumores de guerras, temos pestes, temos gigantes políticos, gigantes econômicos, mas nada disso se compara ao poder do nosso Deus. Nós não precisamos temer. Nada disso se compara à soberania do nosso Deus. Nós temos esperança que no reino perfeito do Filho Cristo Jesus, nós temos paz. E nós fazemos parte desse reino. Já e ainda não. Nós já vivemos a realidade. Ele reina sobre nós. Mas haverá um dia que nós não sofreremos mais. Por isso, nós nos alegramos. Eu me alegro no Deus da minha salvação, porque nós estamos em Cristo Jesus. Mesmo que tudo dê errado, eu já tenho o meu passe garantido em Cristo Jesus. Já estou seguro, a minha fé está firmada em Cristo Jesus. Ainda que tenham guerras, ainda que nós estejamos perseguidos, injustiçados, mortos, ainda que tirem tudo de nós, nós vamos nos alegrar nele. Amém? Que o seu coração seja transformado e consolado através desse texto. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai amado, nós louvamos ao teu nome, porque só o Senhor é digno de exaltação e de louvor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de refletir sobre a sua palavra, de ouvir a sua voz, que através de homens santos, inspirados pelo Espírito, nós possamos ser transformados por essa palavra, Pai. Senhor, consola os nossos corações. Se há algum coração angustiado, aflito, abatido, diante das lutas do dia a dia, diante das crises, um coração que tem questionado o Senhor, que o Senhor possa consolar nesse momento. Que o Senhor possa se revelar, Senhor, através do seu Santo Espírito, iluminando os olhos, iluminando a mente, e que esse coração possa se render ao Senhor, que esse coração possa dobrar os seus joelhos em oração, demonstrando claramente quais são as suas dores, que esse coração possa refletir sobre quem o Senhor é,
sobre a sua fidelidade, sobre o seu poder, sobre a sua soberania, e possa confiar em Ti a ponto de louvar o Teu nome, Senhor. A ponto de dizer, ainda que tudo dê errado, eu me alegro no Deus da minha salvação. Senhor amado, haja em nós e através de nós, através do Seu Santo Espírito. Que essa palavra possa fazer morada no coração dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.